A cidadezinha de Verrières pode ser considerada uma das mais bonitas do Franco-Condado. Suas casas brancas de teto pontiagudo e telhas vermelhas espraiam-se pela encosta de uma colina, cujas menores sinuosidades são marcadas por grupos de vigorosos castanheiros. O rio Doubs corre a algumas dezenas de metros abaixo das fortificações, construídas em tempos antigos pelos espanhóis, e agora em ruínas. Assim começa o espetacular, o vermelho e o negro de Stendhal, hoje vida e obra deste escritor francês chamado Henri Maribal de Stendhal. Stendhal é o pseudônimo dele, mais conhecido assim. Aqui nós temos uma gravura do Stendhal. Ele nasceu em Grenoble, na França, em 1783 e morreu em Paris, também na França, 1842 foi sua morte, aos 59 anos. Seus romances de formação, O Vermelho e o Negro, A Cartucha de Parma e o inacabado Lucien Leuwen fizeram dele, ao lado de Flaubert, de Zola, Victor Hugo, Balzac, um dos grandes romancistas do século XIX. Em seus romances, Stendhal aborda jovens com aspirações românticas de vitalidade, força de sentimento e sonhos de glória. Eles querem crescer na vida, né? Seus romances foram classificados como psicológicos, na medida em que mostra personagens em constantes conflitos entre suas verdadeiras intenções e as máscaras sociais necessárias para alcançar seus objetivos. Esse conflito surge a partir de descrições críticas das convenções sociais burguesas da época e o desprezo que seus personagens sentem por essas convenções, bem também como a necessidade de adaptar-se a esse contexto. O estilo de Stendhal é classificado como realista, pois transmite a impressão direta de seus personagens sobre o que está sendo vivido no momento da narrativa, como se você estivesse ali junto com os personagens naquele instante, vivendo aquela ação. Stendhal criou um estilo curto, seco, conciso e com uma cadência irregular, que se aproxima do imediatismo da linguagem falada. Então, como eu falei aqui, ele nasce, em 1783 em Grenoble. Só que ele não se sente bem naquela situação, naquele lugar. Ele quer sair dali. Aqui no livro, Os Imortais da Literatura Universal, no volume 2, nós temos uma longa descrição inicial que mostra essa saída dele da cidade. Aqui uma foto aí de Grenoble, porque aquele lugar provinciano, pacato, cansava Stendhal. Aqui uma casa da família, aqui o Stendhal jovem, o avô de Stendhal, que vai ter um papel importante na sua formação cultural. Olha, ele nasce em 1783, gente, e em 1789 ele já estava órfão de mãe. Então, acho que 13 anos, ele criou-se entre seu pai, sua tia e o avô, que eram pessoas importantes assim na sua formação cultural, embora ele não tinha uma proximidade muito forte com o pai. Aqui então descreve-se para nós o momento em que ele toma a decisão de ir morar em Paris. E aí ele se inscreve para a escola politécnica, mas só que no dia lá em Paris que ele vai fazer os exames, ele chega atrasado, então não consegue nem fazer os exames. No fundo aqui, o avô estava com ele nesse momento, depois volta para Grenoble. Eles queriam sair daquela situação difícil, pacata, lá de Grenoble. E o avô confia o neto aos cuidados de um conde, Pierre Daru,
que era um primo abastado e homem de prestígio no governo de Napoleão Bonaparte. E vai ser através desse Pierre Daru que o Stendhal vai engajar-se no exército em 1880, partindo para a Itália. Ele vai viver grande parte da sua vida na Itália e viajando muito, né? Ele faz parte por um tempo aí de 1800 a 1801 do exército de Napoleão e era um herói para ele, Napoleão. Vai aparecer muito isso aqui no Vermelho e o Negro, né? O Julian Sorel ama Napoleão, né? Isso aparece aqui nesse livro. O Stendhal rejeitou as virtudes monárquicas e religiosas que desde cedo inculcaram nele e expressando essa vontade de fugir da sua cidade natal, ele vai tornar-se também republicano, acolhendo com entusiasmo a execução do rei, aí na Revolução Francesa, né? E celebrou, inclusive, uma breve detenção do seu pai. Então ele via também assim essas aspirações monárquicas como um impedimento ao crescimento da civilização, né? O avô dele, que tanto ajudou, chamava-se Henri Gagnon, seu avô, né? A partir de 1796, né, voltando um pouquinho, ele foi aluno, então, da Escola Central de Grenoble. Em 1799, conseguiu o primeiro prêmio de matemática, até que ele viaja para Paris com o avô para entrar na Escola Politécnica, só que ele tinha outras aspirações, né? Aqui fala que ele adoeceu e não pôde apresentar-se à prova. No fundo, ele estava com preguiça mesmo de fazer essas provas. Graças a esse parente longínquo, voltando àquilo que eu disse, esse conde Pierre Daru, que vai se converter no seu protetor, que ele vai entrar no exército, no Ministério da Guerra, e vai também, assim, avançar em outros postos importantes dentro aí da sua vida, vai poder viajar também por vários países. Ele foi enviado pelo exército como ajudante do general Michaud em 1800 e vai descobrir a Itália. Será o seu país aí de adoção, né, a sua pátria por escolha. Ele ficou pouco tempo na vida militar, abandona o exército em 1801 e entre os salões parisienses e teatros, ele sempre vai apaixonar-se por mulheres diferentes. Vai escrever, inclusive, um tratado sobre o amor, que é um texto que eu ainda não tenho. Então, assim, essa questão das mulheres, da paixão, vai ser muito forte em Stendhal, e ele começa, sem sucesso, a cultivar também ambições literárias. Porém, dada a sua precária situação financeira, o Daru vai conseguir para ele um novo posto como intendente militar em Brunswick, destino, então, em que ele permanece de 1806 a 1808. Então, assim, iniciando a carreira literária no início do século XIX, e a carreira militar tem sempre a ajuda desse Daru, porque ele não tinha muitas condições financeiras, né, para poder conseguir sobreviver. Foi, como eu disse, um admirador incondicional de Napoleão Bonaparte, exercendo diversos cargos oficiais, participando de campanhas também do Exército Imperial. Teve um livro que eu apresentei este ano, Vertigem, do W. Sebag, que vai mostrar ali, num capítulo, as perambulações de Stendhal pela Itália quando ele estava no exército de Napoleão. Também as suas cartas para as mulheres que ele se apaixonava, né? Em 1814, após a queda de Napoleão, o Stendhal exilia-se na Itália, fixando residência em Milão, e efetuou várias viagens aí pela Península Italiana. Publicou seus primeiros livros sobre crítica de arte, sob o pseudônimo de L.A.C. Bombet. Então, além do pseudônimo Stendhal, ele tem também esse pseudônimo L.A.C. Bombet. Em 1817 vai aparecer um primeiro livro dele chamado Roma, Nápoles e Florença. Ele tinha escrito um outro antes, depois eu vou falar disso mais detalhadamente, seguindo aqui esse livro. Vai aparecer vários escritos do Stendhal. A gente conhece mais o Vermelho e o Negro, né? Esse Roma, Nápoles e Florença é como um diário, que tem muitos livros.
das suas viagens aí por essas cidades italianas. Também esse ensaio aí sobre o amor, ele nesse sobre Roma, Nápoles e Florença, ele mistura crítica com recordações pessoais, né? Crítica de arte, crítica literária também. E é nesse livro de 1817, Roma, Nápoles e Florença, que ele vai usar pela primeira vez o pseudônimo de Stendhal. O governo austríaco acusou-o de apoiar o movimento independentista italiano, pelo que ele abandona Milão em 1821, passando por Londres, e depois se instala de novo em Paris, quando terminou a perseguição aos aliados de Napoleão. Então ele viajou muito, o Stendhal, pela Península Itália, pela França, foi também na Inglaterra. Ele era um dandy afamado, frequentava os salões de música, se frequentava os teatros, os salões literários, enquanto sobrevivia, né, com os rendimentos obtidos com as suas observações literárias, com as suas críticas em algumas revistas inglesas. Em 1822 é que ele vai publicar esse outro livro que eu falei aí sobre o amor. É um ensaio baseado em parte nas suas próprias experiências pessoais e no qual exprimia ideias bastante avançadas para a época sobre a relação amorosa com as mulheres. Destaca também a sua teoria da cristalização, que era um processo através do qual o espírito, adaptando a realidade aos seus desejos, cobre de perfeições o objeto do desejo. É o espírito que cristaliza, né, aquele objeto, aquela mulher, que é o objeto de desejo. Então ele coloca nesse livro a teoria da cristalização. Ele estabeleceu seu renome como escritor graças a uma biografia que ele escreveu, Vida de Rossini. Olha que interessante. E as duas partes também de um outro livro, que era a vida de Racine e Shakespeare. Ele escreveu também essas pequenas biografias que tiveram um grande sucesso na época. Nesse Racine e Shakespeare, nesse livro, ele publica um autêntico manifesto do romantismo. Depois de uma relação sentimental com a atriz Clementine Curial, que durou até 1826, ele empreendeu novas viagens ao Reino Unido, à Itália, e redigiu a sua primeira novela, chamada Armance, em 1826. Em 1828, sem dinheiro, nem sucesso literário, ele solicitou um posto na Biblioteca Real, que não lhe foi concedido. Afundado numa péssima situação econômica, a morte do conde de Daru, no ano seguinte, afetou-o particularmente. Esse conde Daru é aquele que o ajudou no início, era o protetor do Stendhal. Superou esse período difícil graças aos cargos de cônsul que obteve em Trieste, na Itália, e mais tarde em Civitavecchia, enquanto se entregava sem reservas à literatura. Em 1830, aparece a sua primeira obra-prima, O Vermelho e o Negro. Essa obra, né, espetacular, literatura universal. Uma crônica analítica da sociedade francesa da época da Restauração Napoleônica, na qual Stendhal representou as preocupações, as ambições da sua época e as contradições da emergente sociedade de classes, destacando sobretudo a análise psicológica dos personagens e o estilo direto e objetivo da narração. Como eu mostrei no início, né, ele destaca assim, a paisagem de maneira direta, como se eu estivesse assim, vendo uma fotografia. Vermelho e Negro, obra espetacular, depois eu falo mais dela. Em 1839, ele publica A Cartucha de Parma. Essa obra também importante aí, muito mais novelesca do que a primeira. Escreveu apenas em 2 meses, aqui tem uma descrição de batalha espetacular, e que por sua espontaneidade constitui uma confissão poética extraordinariamente sincera, ainda que só tivesse recebido o elogio de Honoré de Balzac, A Cartucha de Parma. São essas as duas obras que eu tenho dele aqui. Ambas são novelas de aprendizagem, partilham rasgos românticos e realistas. Nelas aparece um novo tipo de herói, tipicamente moderno, caracterizado pelo seu isolamento
da sociedade e o seu confronto com as convicções e ideais sociais, né? No que muito possivelmente se reflete parte da personalidade de Stendhal. Tem muito dele nos seus heróis, no Julien Sorel e nos outros heróis. Outra importante obra de Stendhal é a biografia Napoleão, na qual o escritor narra momentos importantes da vida do grande general. Como o próprio Stendhal descreve no início deste livro, havia na época, em 1837, uma carência de registros referentes ao período da carreira militar de Napoleão, sobretudo a sua atuação nas várias batalhas na Itália. Então é interessante, em 1837, uma das primeiras grandes biografias sobre Napoleão, escrita por Stendhal. Dessa forma, e também porque Stendhal era um admirador incondicional do corso, a obra prioriza a emergência de Napoleão Bonaparte no cenário militar entre os anos de 1796 e 1797, nas batalhas italianas, quando estava arrebentando ali na França a Revolução Francesa, né? O interessante é que o Stendhal declarou certa vez que não havia vergonha nenhuma em morrer na rua. Não havia indignidade em morrer de repente. Curiosamente, ele vai falecer de um ataque de apoplexia enquanto ele andava numa rua em Paris, em 1842. A sua última obra inacabada, publicada depois da sua morte, chama-se Lamiel. Aqui eu tenho registros de várias obras do Stendhal, mas que a gente destaca assim para nossa literatura, né, que a gente conhece mais aqui, o Vermelho e Negro, a Cartucha de Parma, a Vida de Racine, de Shakespeare, Sobre o Amor, a Vida de Napoleão Bonaparte, que só, talvez estejam aí também em português, né? Então, assim, voltando um pouquinho mais na vida dele, ele teve muitas mulheres, muitas aventuras amorosas. Quando ele estava na Itália, na primeira vez aí como militar, de 1800 a 1801, ele ouviu uma ópera que o chamou muito assim, a sua atenção. O Matrimônio Secreto, de Cimarosa. Essa ópera o arrebatou particularmente. Passados 30 anos, ele se lembraria desta ópera. Ele declararia que ouvir essa música de Cimarosa, desta ópera, Matrimônio Secreto, se tornou a base de todas as minhas decisões. Olha que interessante, o poder da música, né? Ele é também como Chourdeloup de Laclos, um militar, né, um soldado aqui, principalmente aqui de Napoleão, né, que gosta de arte, de literatura. O Chourdeloup de Laclos escreveu As Relações Perigosas ou Ligações Perigosas. O único livro, né? O Stendhal escreveu mais. Ele frequentava mais salões literários, né, teve várias amantes, escreveu também sobre teoria literária, sobre arte, né, crítica literária, escreveu sobre o amor. Então, assim, o título da ópera já é interessante, né, Matrimônio Secreto, porque mostra aí uma vida amorosa muito forte. Ele, malgrado aí a oportunidade de conhecer a Itália como militar, ele não participou de muitas batalhas, ou de grandes batalhas, nem enfrentou perigos. Ele nem era um herói glorioso como ele sonhara. Ao fim de 2 anos, 1800, 1801, ele estava cansado do regimento e da Itália. Em 1802, ele desliga-se das armas, dá adeus a uma primeira amante chamada Angela Pietragrua, uma amada milanesa, e volta para Paris. Então ele teve muitas mulheres. Não tinha especial predileção pela capital. Paris ele chamava de um deserto de homens, desprovido de montanhas. Mas era o único lugar, além de Grenoble, onde ele podia contar com a ajuda dos parentes. Apesar então dos seus magros recursos, Henri Bailly estava decidido a aproveitar ao máximo a sua disponibilidade.
para tornar-se um cavalheiro perfeito, ele põe-se a tomar lições de dança, quem diria, né? Então, para ler Shakespeare no original, ele aprende inglês. Para conhecer ideias da moda, ele frequentava os salões de Destutt de Tracy e lia as obras de Condillac, filósofos ideólogos que sustentam serem as ideias e, portanto, o conhecimento humano, o produto das sensações. Então, ele fazia de tudo, né, para se enriquecer culturalmente. Ensaios e exercícios não o faziam descurar das mulheres. Seguindo o conselho do tio Roman, que ele amava esse tio, né, não perdia a oportunidade de cortejá-las. Em 1804, ele está com uma outra atriz, uma outra amante, né, Melanie Gilbert, conhecida como Loisson, 3 anos mais velha do que ele. Por ela, deixou Paris e estabeleceu-se como comerciante em Marseille, onde Melanie devia representar. Tanto a temporada como a empresa comercial redundaram em fracasso e os amantes tiveram de separar-se. Então são muitas histórias amorosas, né? Não podia ver um rabo de saia que ia atrás. Foi até para Marselha ser comerciante, mas não deu certo nem a temporada dela, né, como atriz, nem ele como amante, como comerciante. Henri Bay regressou a Paris desprovido de recursos. Foi procurar o primo da Rue, que o readmitiu no exército e lhe confiou a intendência dos domínios do departamento de Oker, na Áustria. Então sempre tinha alguém para socorrê-lo. Sua função reteve 2 anos em Brunswick, onde estudou alemão, intensificou o aprendizado do inglês, aperfeiçoou-se na arte da conquista amorosa, descobriu a música de Mozart e leu autores italianos como Gozzi e Goldoni. Acima de tudo, porém, estudava as obras de Tracy de Helvétius, precursor dos ideólogos. É interessante, né, esse contato com a filosofia dos ideólogos, que sustentava que o conhecimento humano é produto das sensações, né, as ideias, produto aí desse conhecimento humano das sensações. Terminada a missão em Brunswick, em 1810, o Henri voltou a Paris para, logo após, empreender uma série de viagens à Itália. Então ele vai para Milão, onde revê sua amante Angela Pietragrua, Parma, Florença, Roma, Nápoles, passa por todas essas cidades. A Rússia também ele esteve, olha, onde assistiu à derrota das forças napoleônicas ante as tropas czaristas. Ele participou da campanha na Rússia, não sabia disso, em 1812. E também foi à Alemanha. Então, ele participou de várias campanhas aqui. Interessante. Ele viu a derrota de Napoleão na Rússia, né? Napoleão chega lá, está no livro de Tolstói aí, Guerra e Paz. A cidade está em chamas, né? Então ele estava não sucumbiu aí no inverno, né, russo, na volta. Não sucumbiu, né? Então é interessante isso. De retorno a Paris, ele presenciou a tomada da capital pelas forças aliadas e a fuga de Napoleão em 1814. Nada mais lhe restava fazer na França. Em agosto, rumou para Milão, decidido a dedicar-se exclusivamente à literatura. Então, gente, é uma vida muito, né, cheia de aventuras, né, de peripécias. Data deste ano, então, de 1814, a publicação de Vidas de Haydn, Mozart e Metastasio, que seria o seu primeiro trabalho. Então foi Vidas de Haydn, Mozart e Metastasio. Assinava com o pseudônimo de Bombet e reunia observações e conclusões desenvolvidas ao longo de seu aprendizado com o avô, das leituras, as representações teatrais, as reuniões. A estreia literária, então, de Stendhal provocou o escândalo. O escritor italiano Giuseppe Carpani, em 2 cartas publicadas no Constitutionnel, acusava-o de haver plagiado sua biografia de Haydn, intitulada Haydn. Então ele foi acusado de plágio na primeira obra dele. Imediatamente um certo Bombet Jr., que se declarava irmão mais novo de Bombet, plagiador, e que na verdade era o mesmo Henri Bayle, acorreu para defendê-lo. Através da imprensa conseguiu
ser de tal modo os fatos que Carpani, o escritor italiano, né, que tinha escrito uma biografia de Haydn, verdadeiro autor da obra, acabou aparecendo aos olhos do público não só como mentiroso, mas como ladrão. Gente, olha o que ele faz. Ele cria um outro pseudônimo para enfrentar esse escritor italiano. O debate despertou a curiosidade dos leitores e o livro revelou-se um grande sucesso. Então, é o primeiro livro do Stendhal, Vida de Haydn, Mozart e Metastasio. Embora nada tenha de original, escrito numa forma agradável que prende o interesse e revela fatos pitorescos da vida destes personagens, né? Haydn, Mozart e Metastasio. Depois nós temos um outro livro, que é aquele... Não, ele não é aquele Roma, Nápoles, não, esse vem depois. História da pintura na Itália. Olha que legal, né? Ele observava as obras de arte. E aí que vem depois Roma, Nápoles e Florença, que é aquilo que eu já falei aqui, né? Evocação das suas lembranças de viagens. Ele traz aqui aquelas memórias quando ele passou por essas cidades, né? Que marcou profundamente. Então, na primeira fala minha aqui, aparece esse, de 1817. Roma, Nápoles e Florença, que é uma mistura de ensaio desses lugares como memórias das suas viagens. Nesse livro ele comunica sua felicidade por haver vivido em comunhão com obras de arte, ao som da música de Cimarosa, diante de belos horizontes, no convívio de uma sociedade simpática e cheia de vida. Roma, Nápoles e Florença, que apesar do título reserva um bom espaço para Bolonha e Milão, não é um guia para turistas. Bayle prefere discorrer sobre os hábitos morais de cada região, ao invés de estender-se em descrições superficiais. Em algumas passagens critica a atuação dos austríacos, que naquele tempo dominavam grande parte do norte da Itália. As críticas de sua amizade com liberais italianos despertaram nos dominadores a suspeita de que Bayle tramava contra eles. Temendo ser preso em 1821, o escritor voltou para Paris. Então ele viaja muito, né, nesse período. Deixava atrás de si um amor atormentado, outra amante, né? Mathilde d'Amboise, a maior de todas as dores que sofreu. Gente, que vida intensa, né, do Bayle, Stendhal. Conhecera em 1818, imediatamente se apaixonara. Então ele escreve, abre aspas, quem viu aquela cabeça sublime, uma vez não pode mais esquecê-la, fecha aspas. Julgando um sedutor falsamente emocionado, Mathilde repeliu-o com desprezo. Na extensa galeria das mulheres cortejadas por Bayle, não há lugar para a felicidade. Ou ele se cansava logo após conquistar sua presa, ou a eleita não lhe correspondia. Em parte, os ardorosos sentimentos professados pelo escritor existiam unicamente em sua poderosa imaginação. E olha, ele escreve então sobre o amor, 1822. Ele escreve esse livro, alguém que descartava as mulheres assim que conquistava-as. Com a influência dos ideólogos que se vinha exercendo desde os princípios do século, ele revela-se claramente no Tratado do Amor, de 1822, primeira obra assinada, como eu falei, com o pseudônimo de Stendhal. Com o rigor de um matemático, classifica o sentimento amoroso em 4 tipos. O amor-paixão, o único verdadeiro, o amor-gosto, o amor físico e o amor-vaidade. Quero ler esse livro. As 4 categorias estão relacionadas com 6 tipos de temperamento: sanguíneo, bilioso, melancólico, fleumático, atlético e nervoso. O nascimento do amor, para Stendhal, comporta 7 etapas, das quais a mais importante é a cristalização, como eu já falei também. Momento em que o amante vislumbra a possível felicidade futura e padece o medo de jamais alcançá-la. Apesar da profundidade da análise e da leveza do estilo, o ensaio não obteve sucesso. Conta-se que em uma década encontrou apenas 17 leitores e um editor afirmava: posso dizer deste livro mesmo que das poesias sagradas de Pompignan. Sagradas são, porque ninguém as toca. É um livro sobre o amor. Lá em Paris, nessa época, quando ele volta, né, ele vai frequentar salões literários na casa de Delescluze, onde conheceu pessoalmente Mérimée, Saint-Beuve
Musset, Alfred de Musset, Lamartine, Victor Hugo, George Sand e outros expoentes do romantismo francês. Meu Deus, né? Que loucura, que vida, né? Aqui tem uma foto da irmã do romancista e aqui do abade Highlander, que ele detestava, que era lá de Grenoble. Ele foi o preceptor de Stendhal. Detestava, entre aspas, né, as severidades aí do abade. Essa irmã chama Pauline Eleonore Bay. Que coisa! Depois ele segue, né, escrevendo aí A Vida de Rossini, de 1823, um dos raros sucessos de Stendhal em vida, e Racine e Shakespeare, uma de suas obras mais importantes, publicada em 1823 também, pela primeira vez, e reeditada com acréscimos em 1825. Racine e Shakespeare deixam transparecer a influência de muitos serões na casa de Delecluse, quando ele volta para Paris, né, participando aí desta vida movimentada em 1821 em Paris. O escritor afirma Stendhal deve ser o intérprete de seu tempo. O belo é relativo e sua concepção evolui de século para século. Shakespeare é o grande gênio da literatura universal, infinitamente superior a Racine, diz o Stendhal, né? Rebela-se contra o emprego do verso e a submissão à regra das três unidades, lugar, tempo e ação, vigentes no teatro clássico. Alguns anos mais tarde, Victor Hugo afirmaria coisas semelhantes no seu prefácio Cromwell, de 1827, considerado o manifesto do movimento romântico francês. Então a gente pode dizer que o Stendhal também, né, faz parte desse movimento aí francês chamado romantismo, né? As preocupações estéticas e literárias e a convicção de que o amor necessariamente acarreta sofrimento não mantiveram Stendhal afastado das mulheres. Em 1824, ele vai ligar-se a Clémentine Curial, chamava de Menti ou Menta, casada com um general de Napoleão. Não era bonita, mas atraía com a vivacidade de sua inteligência, o brilho de seus olhos, a extensão de sua cultura. Durante 2 anos, ela lhe prodigalizou os ardores de uma paixão violenta e as mágoas de sucessivas traições. Em setembro de 1826, o caso estava terminado. Stendhal passou por uma crise terrível que o colocou à beira do suicídio. Em 1824, então ele conhece Clémentine Curial e tem uma relação com ela casada, né, com o general de Napoleão até 1826. O término desse romance causou profundo desespero a Stendhal. A desilusão aparece então no romance Armancy, de 1827. Não tenho também esse livro, é um livro desconcertante, diz aqui, estranho, que o crítico Saint-Beuve considerou enigmático pelo fundo e sem verdade no detalhe. Desprovido de invenção e de gênio, narra a curiosa história de amor entre Octave, um moço rico e taciturno, e Armance, sua prima pobre. Por causa da disparidade social e econômica, os apaixonados se separam. Ele vai buscar a morte na bela paisagem da Grécia e ela entra para o convento. Então, assim, o desespero de Stendhal aparece nesses romances. Nesse romance, né? Desespero amoroso. Stendhal não optou por nenhum caminho para esquecer o seu triste caso com Clémentine Curial. Lançou-se ao invés a uma nova aventura com Alberte de Rubempré, a quem chamou de Madame Azur, outra mulher, né? Amou-a por pouco tempo, mas loucamente. Ao regressar de uma viagem de 3 anos à Espanha, de 3 meses à Espanha, encontrou-a nos braços de um amigo seu e desfez a ligação. Gente, que fubá que era isso, né? Foi procurar consolo nos encantos da italiana Giulia Rinieri de Rocchi, porém o novo idílio tampouco perdurou. De Albert e de Giulia, Stendhal tirou vários traços para compor a personagem Mathilde de La Mole, que é a figura destacada de O Vermelho e Negro. Mas antes de empreender a redação deste romance considerado sua obra-prima, ele concluiu e publicou Passeios em Roma, um outro livro, de 1829, um quadro da Roma antiga e moderna, que encerra sua série de escritos sobre a Itália. Então são muitos escritos aí nesse período, né, sobre a Itália, né, com influência italiana.
Que legal! A história da pintura na Itália, Roma, Nápoles e Florença. Depois do amor, que tem também essas questões aí de vivência, né, na Itália. A vida de Rossini, Passeios em Roma, 1829. E aí, gente, nós temos o surgimento desta obra-prima, que é O Vermelho e o Negro. Não sei se vocês já leram, um romance espetacular, como eu já disse, né? Ele vem a partir de um fato que aconteceu em 1828. Um ex-seminarista chamado Antoine Berthet, ele entrou numa igreja onde estava sendo celebrada uma missa e atirou na Madame Michol de la Tour, a sua antiga amante. Ele atira nela dentro da igreja. Durante semana, os jornais da França exploraram o caso, narrando pequenos detalhes das circunstâncias que haviam conduzido o réu a tão ato extremado. Entre os leitores que seguiram apaixonadamente o desenvolvimento do processo estava Stendhal, que era um bom vivant, né, um dandy, um amante de mulheres e da arte. 23 de fevereiro de 1828, Berthet era fuzilado em Grenoble e Stendhal voltava para os braços de Albert de Rubempré, levando na memória traços do condenado e lances de sua história. Ele continua com esta amante, Albert de Rubempré. Vagamente, então, ele começa a esboçar os planos para sua obra O Vermelho e Negro. Protagonista do seu personagem mais famoso, né, Julien Sorel, protagonista de O Vermelho e o Negro. Essa obra aqui tem essa edição, né, gravuras, aqui desenho de Alfred de Musset, que era amante também aí da George Sand, tradução de Raquel Prado, prefácio de Tarsilo do Amaral, ensaio de Henrique Mann, irmão do Thomas Mann, né? Então nós temos essa edição aqui da Cosaque Naif de 2003. Vermelho, negro, Le Rouge et Noir. Le Rouge et Noir, né? Isso. Original, Le Rouge e Le Noir. O Vermelho e o Negro. Não vou contar, claro, aqui a história do livro, mas algumas ideias, olha. O sonho do personagem, Julien Sorel, é conquistar o poder e a glória como Napoleão, seu herói e modelo. Compreende, então, que sendo filho de um artesão pobre de província, somente conseguirá seu objetivo através de muita perseverança, cultura, disciplina, inteligência e uma forte dose de dissimulação. Munido de tais armas, ele emprega-se como preceptor na casa do senhor de Renal. Ao mesmo tempo, prepara caminho para entrar no seminário. Seria o negro da batina, né? A senhora de Renal fornece-lhe a primeira oportunidade de pôr em prática seus métodos de vencer na vida. Não se sente apaixonado por ela, porém julga-se na obrigação de conquistá-la, para provar a si mesmo que pode derrubar as barreiras morais da virtuosa senhora, como Stendhal já havia feito com mulheres casadas, né? Aqui uma figura de Stendhal, um desenho, né? É obra de artista anônimo. Então esse Julien Sorel conquista a senhora de Renal. O caso ameaça ultrapassar os limites da alcova para espalhar-se por toda a cidade de Verrières, e a pedido de sua amante, Julien Sorel escapa para Besançon, onde ingressa no seminário. Nova vitória, seus encantos conquistam a simpatia do padre diretor, que lhe arranja um bom emprego junto ao poderoso Marquês de La Mole, em Paris. Mathilde, filha deste, apaixona-se por Julien, e da ligação entre os dois gera-se uma criança. Olha que loucura. A contragosto, o Marquês consente no casamento e trata de obter para o futuro genro uma posição elevada no exército, o vermelho, né, da farda dos soldados, e uma renda mensal que lhe permita viver de acordo com o nível da aristocracia. Julien Sorel está a ponto de conquistar o poder e a glória, porém uma carta da Madame de Renal desfaz-lhe todos os planos. Ele acaba encerrado numa cela escura como o ex-seminarista Antoine Berthet, aquele que matou a mulher lá na igreja, né, caso real. Então ele vai acabando preso, né, porque ela vai expor tudo isso, a senhora de Renal. Pode então reexaminar seus atos e chegar a uma compreensão mais clara de si mesmo. Das atitudes a que chegara, precipita-se nos abismos da miséria e da morte.
A ambição que o movera não visava tanto aos objetivos, como ao prazer do jogo, ao gosto do risco, à necessidade de luta e, sobretudo, de luta contra si próprio. Testar em todas as oportunidades o poder de sua energia e de sua inteligência calculista e desprezar os ímpetos do coração. Agora, pouco antes do fim, reconhece o valor dos sentimentos e o vazio das conquistas amorosas. O significado do título suscitou muita discussão, né, gente? Segundo alguns críticos, Stendhal quis representar o jogo da roleta, vermelho e negro. Outros veem no vermelho o exército, o sangue das batalhas, e no negro a igreja, o preto das batinas. Há, porém, os que consideram o negro uma alusão ao estado disseminarista do herói, e o vermelho o sangue que o embebe no cadafalso. Numa quarta interpretação, o vermelho representaria a época da Revolução Francesa e do Império, com suas oportunidades de vencer pelas armas e pela coragem, enquanto o negro simbolizaria a época da restauração da monarquia, 1814-1830, quando as possibilidades de ascender através do exército eram diminutas. Complexo esse romance, interessantíssimo para o período, né? E hoje também, claro. Mais do que um romance de costumes, uma crônica política ou uma crítica à sociedade, O Vermelho e o Negro é um romance psicológico da ambição, um estudo profundo sobre os motivos secretos dos atos e a qualidade interior das almas na sociedade criada pela Revolução. Como diz o crítico Gustave Lanson, interessante. Publicação de O Vermelho e o Negro em 1830 coincidiu com a Revolução de Julho, que colocou no poder Luís Filipe. O novo monarca enviou Stendhal para Trieste com o cargo de cônsul. Porém, a Áustria, que dominava essa cidade na ocasião, recusou-se a aceitá-lo, temendo suas ideias liberais. Interessante, né? Após 5 meses de espera, o escritor recebeu ordens para assumir o consulado de Civitavecchia, a alguns quilômetros de Roma. Já falei disso em partes aqui, né? O Vaticano não o via com bons olhos e até havia colocado Roma, Nápoles e Florença, aquele livro, um dos primeiros que ele escreveu, no índice dos livros proibidos. Para evitar novos problemas, Stendhal se impusera não publicar qualquer coisa enquanto exercesse funções oficiais, mas continuava a escrever. Que legal, né? Que vida interessante. Em 1832, ele vai publicar Lembranças de Egotismo, um outro livro, uma reconstituição das peripécias de sua recente estada em Paris. No ano seguinte, iniciou a composição de Lucien Leuwen, romance que deixou inacabado. Falei dele também, né? A obra foi publicada postumamente em 1894. Lucien Leuwen descreve a vida de província e a atmosfera dos primeiros anos da monarquia de Júlio. Talvez por não poder descrever os meios diplomáticos de Roma, onde deveria desenrolar-se a segunda parte do livro, Stendhal suspendeu a redação de Lucien Leuwen, que nunca mais retomou, e começou a elaborar um outro livro que tem aqui em português, eu vou acabar comprando, Vida de Henri Brulart, minuciosa autobiografia que alguns críticos julgam ser sua obra-prima. Escondendo-se sob outro nome, Stendhal procura uma definição de si mesmo após uma revisão a mais objetiva possível de seus atos e impulsos. Marquem aí, gente. Vida de Henri Brulart, que é uma autobiografia, escondendo a si mesmo, né, sobre esse pseudônimo. Que legal! De Henri Brulart seguiu-se então a Cartucho de Parma, 1839, seu último romance, também muito conhecido, né? A trama complicada e romanesca gira em torno das aventuras do jovem Fabrício, suposto filho bastardo de um tenente francês com a jovem Marquesa del Dongo. Desenrola-se no cenário das paisagens italianas, na época das guerras napoleônicas. Fascinado pelo corso, Fabrício foge de sua casa para juntar-se às forças que combatem em Waterloo. Ao voltar derrotado, é proscrito pelo Marquês e busca refúgio junto a uma tia em Parma. Decide-se ali a seguir a carreira eclesiástica, mas sua ardente juventude impede-o de viver à risca a disciplina monástica, que é o diferente do Julien Sorel. Primeiro vai para o seminário, depois para as armas. O Fabrício vai para as armas, depois para o seminário. Envolve-se em várias aventuras amorosas e por uma delas mata em duelo o ator Giletti. É preso e encerrado no alto da Torre Farnese.
Clélia, filha do governador da fortaleza, apaixona-se por ele e arranja meios para fazê-lo escapar. A fuga ameaça a segurança do governador e a moça promete a Deus renunciar a Fabrício desde que seu pai se salve. Após muitas peripécias, o jovem consegue aproximar-se novamente de Clélia e derrubar a barreira de sua promessa. Casam-se, mas a felicidade é efêmera. Após a morte de um filho, Clélia morre e Fabrício se retira para a Cartucha de Parma, onde expira pouco tempo depois. Nossa, que triste. Aqui duas ilustrações para esse romance, A Cartucha de Parma. Sabendo isso aqui, gente, não estraga a leitura do romance, eu espero, né? O romance ainda é um eco de O Vermelho e Negro. Fabrício, soldado e padre, repete Julien Sorel. Clélia, com sua ternura apaixonada, é uma segunda Madame de Renala. O ambiente em que transcorrem as ações dos dois romances modifica-se. Em O Vermelho e Negro, Stendhal pintar as paisagens de sua província natal, sombrias e deprimentes. Em A Cartucha de Parma, descreve o luminoso panorama italiano, que ele tantas vezes palmilhara deslumbrado. A Itália figura como personagem central nas Crônicas Italianas, outro livro dele, gente, escritas em Roma, Crônicas Italianas. Cidade que Stendhal amava sem entusiasmo juvenil que o prendera a Milão, mas como uma terra de melancolia, né, com uma terna melancolia por Roma. Encontrar ali o ambiente perfeito para esperar com serenidade a velhice e a morte e tentar reconstruir os fatos de sua vida. As crônicas não focalizam nem as artes nem a beleza da paisagem, mas o elemento humano disposto nas diferentes camadas sociais que Stendhal analisa. Despreza a classe média e admira o povo em geral, por sua força de caráter, sua simplicidade, inteligência e segurança da intuição artística. Ao elaborar essas últimas obras, Stendhal sentia-se só e desamparado. Também teve um monte de mulher, né? Não ficou com ninguém, aí. Não contava mais com o forte primo da Rue, que tinha falecido. As mulheres se haviam afastado. Seus livros não alcançavam grandes sucessos. À exceção das obras de estreia, destinavam-se a uma minoria privilegiada, com capacidade para entendê-los. Stendhal não escrevia para o grande público e costumava dizer que sua literatura se dirigia para os séculos seguintes. Abre aspas. Posso fazer uma obra que não agrade a ninguém, que será reconhecida como bela no ano 2000. Fecha aspas. Uau! Um dos poucos a compreendê-lo em seu próprio tempo foi Honoré de Balzac, cujo artigo elogioso sobre A Cartucha de Parma constituiu uma das últimas alegrias de Stendhal. O coração enfraquecido não lhe daria mais muito tempo de vida. Aos 15 de março de 1841, ele teve um primeiro ataque. Apressou-se em deixar Civitavecchia e retornar à França. Queria morrer em solo pátrio. Só conseguiu partir em outubro rumando para Paris. 5 meses mais tarde, aos 22 de março de 1842, andava pela Rue Neuve de Capucines quando caiu sob um fulminante ataque de apoplexia. Transportado para o hotel, expirou às 2 horas da madrugada do dia seguinte, sem recobrar a consciência. Tempos antes havia escrito em suas observações pessoais: escondi muito bem minha doença. Acho que não há nada ridículo em morrer na rua se a pessoa não o faz voluntariamente. Quer dizer, se ela não suicida, né? Não tem nada de problemático e de vergonhoso morrer de um ataque na rua. O amigo Romain Colombe providenciou os serviços fúnebres realizados na Igreja da Assunção. Com mais 2 pessoas apenas, Mérimée e Abraham Constantin, acompanhou o féretro até o cemitério de Montmartre. Ali repousa o homem ambicioso e ávido de amor. O escritor orgulhoso que escrevia para gerações futuras. Em vida não conhecera a glória, após a morte consagrou-se como um dos maiores autores franceses do século XIX. Aqui tem uma figura do túmulo do Stendhal no Montmartre. Que vida, hein? Interessantíssima. A vida é tão interessante como os romances. Uma frase dele para terminar. A arte é um resumo da natureza, feito pela imaginação. Que fantástico, né? Quero ler mais desses escritores. Espero que também vocês tenham sentido o gostinho de uma vida
interessantíssima. Stendhal. Um abraço e até mais.